Espírito de Jezabel. 8 ações do espírito de Jezabel contra a igreja. Meu nome é Marcos Paulo, eu sou profeta de Deus e eu quero aqui falar sobre 8 ações do espírito de Jezabel contra a igreja. Fique até o final desse vídeo e você vai entender como é que esse espírito atua dentro da igreja e em vários lugares do mundo. Então vamos lá, vamos para este vídeo, vamos começar falando aqui que a primeira ação do espírito de Jezabel contra a igreja é levar a igreja à idolatria. O que significa idolatria? A palavra idolatria significa adoração a ídolos. A palavra adoração significa se prostrar e servir e adorar. Então veja que tudo o que esse espírito quer é levar a igreja de Jesus à prostituição espiritual, quer levar a igreja à idolatria, levar os irmãos e as irmãs a fazer ídolos ou de si mesmo, ou de um ministério, ou de pessoas. E eu vou mais além, até mesmo de imagens de escultura. Então veja que esta é uma ação do espírito de Jezabel. A segunda ação do espírito de Jezabel contra a igreja é levar muitos à imoralidade sexual, é levar as pessoas a ficar cometendo pecados sexuais. E isto aqui é um espírito que age com muita força contra a igreja, porque sabe que se ela consegue vencer as pessoas, os membros, as lideranças, ou seja, quem for na imoralidade sexual, isso destrói com a autoridade, destrói com a unção, destrói com a vida espiritual da pessoa. A terceira coisa que o espírito de Jezabel faz contra a igreja, a ação do espírito de Jezabel contra a igreja leva muitos à mistura espiritual. O que isto significa? Significa que quando esse espírito tem predominância dentro do corpo da igreja, dentro de uma congregação, dentro de um ministério, esta igreja começa a ter mistura. E o que é esta mistura? São misturas de coisas de Deus com coisas do mundo. São misturas de coisas de Deus com coisas de feitiçaria. São mistura de coisas de Deus com coisas de magia. Então veja que esta mistura de doutrinas de Deus com doutrinas do mal acabam penetrando dentro da igreja. O misticismo toma conta do corpo de Cristo. Por quê? Porque o espírito de Jezabel leva esta mistura para dentro da igreja. Em quarto lugar, qual é a quarta ação do espírito de Jezabel? Ela leva os verdadeiros profetas à morte. O espírito de Jezabel, ele entra na igreja, manipula a mentalidade das pessoas para ficar contra os verdadeiros profetas de Deus. Tome cuidado com esta ação, porque esta ação é uma ação muito forte que tem acontecido de fato dentro do corpo de Cristo. É muito mais fácil as pessoas abraçarem um falso profeta, é muito mais fácil as pessoas aderirem a um falso profeta do que um verdadeiro profeta de Deus. Então a ação do espírito de Jezabel é matar os verdadeiros profeta. Em quinto lugar, o espírito de Jezabel adora trazer manipulação. Veja, manipulação não tem nada a ver com deixar as pessoas de fato decidirem o que querem para as suas vidas ou o que querem dentro do ministério. Existe uma manipulação, existe alguma coisa ruim que tenta manipular a igreja, os membros da igreja, as lideranças da igreja a tomar certas atitudes, a tomar certas posições, a tomar certas decisões. Existe uma manipulação por trás, existe esta força demoníaca por trás. O espírito de Jezabel gosta de manipular, e ela manipula por meio de sensualidade, ela manipula por meio de ameaças, ela manipula por meio das lideranças, dizendo que tem autoridade sobre a vida das pessoas. Isso é uma manipulação, isso é completa mentira. Em sexto lugar, o espírito de Jezabel, ela faz banquete para os falsos e exclui os verdadeiros. Você já percebeu que a maioria dos verdadeiros estão isolados, sozinhos,
abandonados, escorraçados, tirados do meio. Por quê? Porque todo o espírito de Jezabel, ela reúne simplesmente aquele grupo, aquela facção para ficar somente entre eles, excluindo os verdadeiros profetas de Deus. E dentro desse bojo existe banquetes, banquetes de risada, banquetes de falar, banquetes de conversar, banquetes de ir nas casas, banquetes de se encontrar nas ruas, banquetes de fazer campanhas dentro das denominações, mas os verdadeiros elas excluem, elas fazem questão de não levar. E em sétimo lugar, melhor dizendo, o espírito de Jezabel, ele levanta falsas testemunhas para combater contra os homens e mulheres de Deus. Sempre isto aconteceu na Bíblia e sempre isto acontece em nossos dias. Falsas pessoas acusando as outras sem prova, sem ter nada de fato coerente, levantando falsas testemunhas para denegrir, manchar, destruir, acusar as pessoas de Deus. Isso é o espírito de Jezabel. E oitavo, e eu encerro, o espírito de Jezabel leva as pessoas a insubmissão, leva as pessoas para a desobediência, leva as pessoas para a rebeldia contra Deus e contra a sua palavra. É isto aqui, meus irmãos, são 8 ações do espírito de Jezabel que penetra dentro da igreja, leva as pessoas à desobediência, à insubmissão a Deus e a palavra. Não é você dar a sua vida para que outras pessoas a governem e tomem as decisões por você. Não, é você ser submisso à vontade divina, à voz de Kadosh Baruch Hu, à voz do Eterno, à voz de Deus e obedecer os princípios que Deus estabelece. E isto aqui é o que o espírito de Jezabel faz com que as pessoas não cumpram, não queiram cumprir e coloca muitos artifícios, dizendo que é difícil, que vai sofrer, que vai passar perseguição e não vai aguentar. Escute uma coisa, todas as vezes que Deus nos leva para um caminho, nos direciona, nos guia, fala conosco para nós fazermos a sua vontade, nós estamos respaldados pelo céu. Deus não deixa seus profetas, seus ministros, suas mulheres de Deus desamparados de forma nenhuma. Portanto, cuidado com o espírito de Jezabel que quer te levar para a insubmissão, para a desobediência e para a rebeldia. Espero que esse vídeo te ajude a entender as ações do mal no corpo de Cristo, para que também possamos ter como combater contra o espírito de Jezabel. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que a paz gloriosa de Jesus e o Espírito de Deus continue a nos orientar e nos guiar. Que Deus abençoe. Shalom.